Rezinha acordou super animada hoje para gravar para vocês e o tema é gravidez. Hoje eu vou responder suas curiosidades sobre esse momento maravilhoso maternal que Rezinha está vivendo. Fica aí, não sai não, e já vai deixando aquele like que a gente ama. Bom, e a primeira pergunta é da Ana Paula Moreira. Quantos quilos você engordou? Até agora, de gravidez, eu engordei 16 quilos. É pouco se você parar para analisar, estou no 9º mês, né? 16 quilos, ok, tá numa média. Mas, Ana Paula, eu simplesmente engravidei um mês depois que peguei Covid. Então, com todos os remédios, aquelas coisas todas, eu engordei 6 quilos. Então, no total, na gravidez, está um montante de 20 e alguma coisa, entendeu? Então, os de antes da gravidez se somou porque não deu esse tempo de eu emagrecer para voltar ao meu peso normal e sim engravidar. E aí tá tudo na conta da gravidez, mas eu sei que tem 6 aí na conta da Covid, entendeu? Mais ou menos isso. Porque, Ana Paula, as minhas outras 2 gestações, em cada uma delas eu engordei 23 quilos. Essa eu controlei mais e tô aí nos 16. Mas somando tudo já deu 20. Bom, e a segunda pergunta é da Nayara Martins. Renata, você é a rainha da massagem. Me conta uma coisa, gestante pode receber a sua massagem mais famosa, que é a Miracle Touch? Estou na minha 2ª gestação. Pode, mas tem que observar aí um tempo. Primeiro momento, você descobriu que está grávida. Do 1º mês ao 4º mês de gestação, o seu bebê está totalmente em formação fetal. E tem tantas outras coisas envolvendo. Então, nesses 4 meses aí, a indicação da Renata França é que você faça tão somente a nossa drenagem pura, que a nossa drenagem já é da Miracle Touch. Só que a gente tira os movimentos de modeladora, tá? E aí, após o 4º mês, quando o seu feto já tá todo ali, todo no esquema, aí sim eu aconselho a partir do 4º mês iniciarmos com a Miracle Touch, pode ir até o fim da gestação. Então a gente só não aconselha a massagem mais famosa do mundo, anota aí, antes do 4º mês, ó, do 1º ao 4º é só drenagem, só drenar, só deslizamento levezinho, bonitinho. A partir do 4º mês aí sim, a drenagem com modeladora, porque aí entra a nossa Miracle Touch, famosa como você disse, com movimentos de modeladora e movimentos mais vigorosos. Anotado? Outra pergunta aqui, muito boa. Eu e minha melhor amiga engravidamos na mesma época e estamos com 3 meses de gestação. Que conselhos e cuidados você recomenda para a gente que ainda é marinheira de primeira viagem? É da Carolina Milani. Leia bastante livros a respeito do assunto. Eu acho que isso é fundamental e norteia muito a gente. Sou mãe de 3 filhos, né? Eu lembro da minha primeira gestação. Cada cliente que eu ia me dava um livro sobre o momento que eu estava vivendo, né? E eu posso dizer, li todos e somaram muito no processo ali da gravidez, depois dos cuidados com o bebê, como fazer. Então eu não fiquei tão perdida porque eu já tinha lido os livros. E isso me deu uma base muito grande para poder cuidar dos meus filhos. O segundo, como eu já tinha lido do primeiro e também já tenho toda a experiência, eu já, né, quando eu faltava alguma coisa, ia lá, buscava o livro que eu tinha muitos, eu ganhei muitos de minhas clientes. E o terceiro, amor, não precisa mais de livro, porque a experiência já fala. Mas um conselho básico, procura livros que falem sobre o assunto, isso vai nortear e vai te dar uma base, vai te fortalecer e deixar mais confiante como mãe. E com relação às dicas que você me pediu, nunca esqueça de passar o creme na sua barriga, isso é fundamental. Talvez não foram enfáticas com relação a isso comigo na minha primeira gestação, e aí eu passava, mas dia sim, dia não, atendendo, fazendo muita massagem, acabei tendo algumas estrias aqui no baixo ventre. E isso a gente carrega marcas pro resto da vida. A minha 2ª gestação já esperta, então eu passei, bisuntei muito creme, não tive estria, apesar da barriga ter sido maior. E essa agora, amor, é creme toda hora. Então até agora, graças a Deus, não ganhei nenhuma estria. Mas se eu fosse te dar algum conselho, cuide do seu corpo, porque nessa fase, e principalmente de primeira gestação, seu corpo está em constante mudança. O fato dele distender, tecido distender, isso pode romper estrias. Não só na barriga, tá? Como no seio também. Então passa creminho na barriga, passa no seio, mas nunca no mamilo, para que ele não fique mole quando a criança vier a mamar, o bico rachar ou soltar, como tem algumas mães que passam por isso. Então o conselho é passar creme sempre ao redor,
do mamilo e por toda a barriga. E, obviamente, cuidar da alimentação para que vocês não venham depois a desenvolver uma diabetes gestacional. E para que mantenha no peso equilibrado é muito melhor, uma dieta equilibrada é muito melhor porque não te traz consequências. E tomar água. E, se possível, fazer exercícios que o seu médico ou a sua médica mandar. Antes da próxima pergunta, já vai dando aquele like que eu amo, hein? E encaminhando para sua amiga que tá grávida, porque a gente só tá falando sobre esse universo aí que é maravilhoso. Bom, e a próxima pergunta vem da Rafaela Moreno. Você pretende amamentar seu bebê por quanto tempo? Eu amamentei os meus 2 primeiros filhos por 2 anos. E eu também tenho muito leite, né? Já dá pra ver. Então, eu tenho bastante leite, eu tenho facilidade de amamentar, eu não tenho dificuldades, meus seios não dói, o bico do meu seio é projetado para uma boa amamentação. Embora eu sei que a maioria das mulheres, e quando eu digo a maioria, é a maioria mesmo, tem dificuldades em amamentação, porque dói, o bico descola, é um sofrimento. E eu acompanhei muitas, inclusive recentemente vi umas matérias de mulheres relatando isso, e eu vi mais mulheres relatando nessa matéria que eu vi no jornal sobre o quão é ruim amamentar do que mulheres dizendo, olha que delícia amamentar. Eu acho que eu era a única que escreveu, eu amo amamentar, não me dói, é prazeroso, é um momento que eu tenho eu e meu filho de olhar nos olhos, pegar, tocar, eu amo. Então, pra mim, mas eu sei que é um momento que é muito doloroso para as mulheres. Mas para quem consegue amamentar, amamente seus filhos, é muito bom. A amamentação, assim, é fantástica. Para quem consegue, obviamente, eu sei que é uma fase que não é tão agradável assim para a maioria das mamães. Mas no meu caso, como é legal, para mim é tranquilo, eu não tenho sofrimentos, eu sei colocar direitinho, encaixar o bebê, porque tem a forma também como ele pega para que não machuque o seio da mulher. Então eu fiz aula, inclusive, sobre isso com enfermeira na primeira gestação, então me ajudou muito. Amamentei 2 anos a minha primeira filha, 2 anos o meu primeiro filho, e pretendo amamentar também o Gabriel 2 anos, porque seria muita injustiça, né, gente? Esse só 6 meses e os outros 2 anos. Quero todo mundo igual. Bom, e a próxima pergunta é da Juliana Riso. Renata, eu te achei super corajosa por engravidar pela 3ª vez. Eu quero muito ser mãe, mas estou com 40 e lá vai. Fala pra mim qual foi ou tem sido o seu maior desafio nessa gestação. Tem sido a idade. É verdade, parece brincadeira, mas a idade pesa. E a cada 10 anos, eu acho que você já deve ter ouvido falar, a gente realmente dá uma caída, né? Os 20, os 30, os 40. E eu falei assim, 40 ainda tá muito jovem, a medicina hoje tá incrível, tá tudo muito mais fácil de descobrir qualquer doença, com muita antecedência e tudo mais. Mas o problema não tá aí, porque realmente a medicina está ao nosso favor. O problema está no seu corpo aos 40 e tralalá, aguentar todo um tranco. Para mim, eu vou dizer, Juliana, não foi fácil. Eu tinha mais disposição, era mais nova, né? Eu tinha mais agilidade, eu não tinha tantos perrengues. Era male um enjoo, tomava um remédio e passava. Essa não. Achei que foi por conta da Covid que tive antes, mas conversando com alguns profissionais, eu descobri que realmente a idade pesa, ainda mais quando é o 3º filho. Mas você sabe que eu vou te dizer uma coisa bem curiosa, porque pesquisando, eu fui a fundo nesse assunto. Quando a mãe é de primeira viagem, aos 40 ou 40 e lá vai, ela não tem tanto sofrimento quando é a mãe de 3ª, 2º ou 3º filho. E aí eu descobri que os hormônios realmente, eles agem bastante, ainda mais quando você já teve vários picos de hormônio. Por exemplo, essa é a minha 3ª vez, com 40 anos, pesa mais do que uma mulher que está deixando para engravidar agora pela primeira vez, ela tem mais condicionamento físico. E aí pesquisa sobre o assunto é interessante, mas como essa também é a sua 2ª ou 3ª gestação, né? Então vou te dizer, aguenta. Bom, e vamos para a última pergunta, e é da Mariana. Você teve algum desejo esquisito? Como eu engravidei logo após ter tido a Covid, eu simplesmente perdi 1 mês depois o paladar. Na verdade, 100% do paladar e do olfato, os 2 juntos. E não voltou praticamente até hoje. Na verdade, voltou 80%, mas às vezes não. Então, eu não consigo diagnosticar o gosto 100% dos alimentos, o que é muito ruim. Então, eu não tive esse desejo, sabe, de comer comidas, porque é um negócio tão ruim e é tão triste para quem sofre disso. Se você conhece pessoas ao redor que também
passaram pela mesma situação vai te dizer, é muito triste que não te dá vontade nem de comer, ou seja, quando vai chegando a hora de comer, até escorre uma lágrima, porque você vai comer um alimento, você sabe que é gostoso, você sabe que é aquilo que você comeu uma vida inteira, mas você não sente o cheiro nem o sabor. Então, acho que por conta dessa inibição toda, o único desejo que eu tinha é que tudo isso passasse, essa coisa de perder o olfato, para voltar a poder comer de tudo que eu queria. Mas eu vou te falar da minha outra gestação. Dessa não, porque essa foi todo meio complicada. Na minha outra gestação, eu, como vocês sabem, eu sou da Bahia, amo comida baiana, então me dava vontade aqui em São Paulo de comer o quê? Acarajé, gente. Bahia, acarajé, Bahia. E aí, como é que come, né? Tem que pegar um avião, trazer, voltar. O acarajé que tem aqui em São Paulo não é o mesmo sabor do da Bahia, então eu falei, não quero esse, eu quero de lá. Então tinha que esperar as férias para poder matar esse desejo. E matava, tá? Quando chegava as férias eu comia horrores. O que eu amo, minha médica brigava super, mas era um desejo meu, comer a comidinha da Bahia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que Rezinha fez, acordou com toda a vontade do mundo para compartilhar essas curiosidades, essas dicas para vocês. E até a próxima!